Sobre os campos de atuação do designer de interiores, nós temos diversos campos. Eu coloquei alguns vídeos aí dentro do Google Classroom que fala sobre um tópico ou outro, alguns dos campos de atuação, tá? O primeiro campo de atuação é aquele que a gente primeiro lembra, normalmente é por onde a gente começa, é o residencial. Então, design de interiores residenciais é o campo maior, claro, tem muito mais casas do que outros projetos possíveis. Porém, o design de interiores residenciais, ele tem um limitador, que é o patamar financeiro das famílias, tá? A gente vinha num crescimento econômico nacional brasileiro em que a classe C ou a classe D subia para a classe C e a classe C tinha positivo durante algum período lá 2010 ali até 2015, 2016, a classe mais baixa estava começando a buscar esses serviços não essenciais, porque o design de interiores ele não é considerado serviço essencial para residências, ele é um luxo, então ele sempre sempre serviu principalmente à elite, tá? Dentro da área residencial. Você pode buscar muitas possibilidades. Você pode se espelhar nos espaços, que é uma tendência bastante grande atualmente, pequenos apartamentos, pequenos espaços, apartamentos para solteiros, de 19 metros quadrados a 32 metros quadrados, o apartamento inteiro. Então, é um nicho bem interessante. Você também pode trabalhar especificamente com cozinhas. É um nicho bacana. Então, projeto residencial é aquele mais conhecido e que a gente acaba tendo maior demanda, tá? Ou tinha maior demanda. Então, agora a gente vai ter que ver como é que as coisas vão ficar. Outro nicho aí muito mais promissor é o nicho do design de interiores comercial. Comercial é aquele projeto que você vai resolver o problema do cliente. É naquele projeto em que você vai aplicar seus conhecimentos de forma bem pontual, precisa, e que há uma certa demanda. Tá? É uma demanda interessante. Existem muitos profissionais na parte comercial que eles são bastante especializados. Tem gente que só trabalha com bares. Tem gente que só trabalha com cozinhas industriais. Tem gente que só trabalha de roupas. E cada um segue, porque quanto mais especializado você for, mais direcionado a busca por você será, ok? Dentro lá do que a gente pode chamar de projeto residencial, também existem designers de interiores de barcos, por exemplo. É interessantíssimo. Claro, muito mais difícil o acesso às pessoas que, principalmente aqui no Brasil, aqui em Curitiba, então, muito mais difícil, pessoas que possuem barcos, mas foi um nicho que eu descobri extremamente interessante. Existem os escritórios de arquitetura em que os designers podem atuar como profissionais também. Os escritórios de arquitetura muitas vezes contratam os designers de interiores para trabalhar com seus projetos específicos de design de interiores. Existem as construtoras atualmente estão terceirizando mais, mas sempre havia designers de interiores nas construtoras. Por quê? Porque quando você vai
visitar um projeto, você tem um apartamento decorado, todo mobiliado, projetado, etc. E esse projeto era feito ou é feito por um designer de interiores. As construtoras antigamente tinham essas pessoas no seu quadro de funcionários. Atualmente elas terceirizam o serviço, mas é um serviço muito interessante, porque ele tem características próprias. Veja, você tem móveis que precisam ser reaproveitados em outros projetos da construtora. Logo, você vai ter que aprender a reutilizar o mesmo mobiliário. Claro, a construtora não vai ficar comprando um sofá para cada prédio que ela construir. Ela tem lá um galpão cheio de coisas e você vai ter que fazer o projeto com aquilo. Muito legal, super desafiador. Quando eu fiz estágio, eu trabalhei numa empresa que fazia isso e era muito interessante. Dava resultados fantásticos. O designer de interiores também é bastante requisitado para trabalhar em lojas, como vendedor e como projetista. Normalmente vendedor projetista, tá? Você pode trabalhar como vendedor em lojas de materiais, em lojas de elementos decorativos e em lojas de móveis planejados. Nas lojas de móveis planejados, normalmente é para fazer projeto. É claro que você vai vender, vai trabalhar na frente do cliente ou para o cliente especificamente e vai fazer a venda. Mas o interesse é pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, pela sua velocidade de resolver a questão do cliente, ok? Um serviço bem interessante e que tem demanda aqui em Curitiba mesmo é de vitrinismo. Porque o designer de interiores acaba que ao final do curso tem um conhecimento de iluminação, de cores, de composição muito interessante. E que vai ser trabalhado o elemento de vitrine mesmo, de marketing olfativo, etc., durante o curso. É um elemento que vale a pena investir. Na mesma linha, você também pode trabalhar com cenografia. Cenografia é aquela composição do ambiente para um teatro, um filme, na parte publicitária de vídeo, qualquer ambiente que precise de um cenário, precise de um fundo. E uma coisa bem interessante é a tal do design de interiores efêmero. Efêmero quer dizer que é aquilo que é feito durante um período. E depois daquele período ele será desmontado e reconstruído em outro lugar, ou não vai ser construído mais. Mas então é aquele elemento em que você vai conseguir desenvolver um espaço para ser utilizado por um período específico e depois ele vai ser desmontado. No vídeo que eu deixei, a moça é muito precisa naquilo que ela coloca. O conhecimento, a forma que você tem, o espaço que você tem para inovar nesses espaços efêmeros é muito maior. Muito mais. Porque é muito mais interessante para o cliente que você mostre uma inovação imensa, que ele tenha esse respaldo de um espaço inovador dentro daquele ambiente de feira ou de exposição ou coisas desse gênero. E também uma possibilidade, que é uma possibilidade que demanda bastante conhecimento de mercado, mas que é bem interessante, é a parte de consultoria. Você, ao invés de fazer projeto, você vai fazer consultoria de compras. É como um personal shopper de decoração. Mas as pessoas às vezes precisam. Elas não sabem se aquele sofá cabe ou se fica bom com as coisas que ela tem em casa. Elas podem te contratar por hora para você ir lá ajudar a comprar aquele objeto ou aqueles objetos. Ok? Então essas são as possibilidades de campo de atuação no design de interiores.